Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a tua vida. Quero trazer a meditação bíblica, lendo o texto de Gênesis 3:9, que diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Estamos vivendo um tempo de muita dificuldade, de muita angústia e até de medo. O vírus do Covid-19 tem assolado o nosso planeta. Milhares e milhares de pessoas têm perdido a sua vida, perdido a batalha para este vírus. A pandemia tem assolado o nosso planeta de tal forma que são milhões de infectados e famílias, milhares e milhares de famílias que choram a perda dos seus entes queridos. E diante deste quadro alguém pode perguntar: e Deus? Onde está Deus diante de tudo isso? O que Deus tem feito diante de toda essa situação em que nós, seres humanos, estamos vivenciando e sofrendo? E, olhando para o texto de Gênesis, lembramos quando Deus cria o ser humano, coloca ele no Jardim do Éden, estabelece determinadas condições e regras para a vivência do ser humano enquanto mordomo do planeta, aquele que iria cuidar de toda a criação, seja do reino animal ou vegetal. O ser humano seria o cabeça, aquele que cuidaria de tudo isso. E nessa narrativa nós vemos que Deus estabelece uma ordem ao homem dizendo que de todas as árvores do jardim ele poderia se alimentar, usufruir, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal ele não deveria fazer uso, porque no dia que dela comesse, certamente ele morreria. E vemos na narrativa que Eva é induzida a comer do fruto, dá ao seu marido, ele também come desse fruto, e assim conhecemos a história do chamado pecado original, e toda a humanidade, pela ação de Adão, é condenada à morte, a partir daí. E vemos o momento em que todas as tardes Deus vinha conversar com Adão, e naquele momento Deus chega e Adão, por saber que tinha feito errado, tem vergonha e esconde-se de Deus, juntamente com sua esposa, com a sua mulher, Eva. E Deus faz uma pergunta: onde estás? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Nós estamos perguntando onde Deus está diante de toda a situação, o que é que Deus está fazendo diante de todo o quadro que se apresenta de dor e sofrimento na terra. E nós perguntamos: e nós, seres humanos, onde estamos dentro daquilo que Deus planejou, daquilo que Deus estabeleceu como normas para nós usufruirmos do nosso planeta, de tudo que ele tem, da natureza, de todos os bens, de tirarmos dele o nosso sustento, o nosso alimento, a nossa sobrevivência. Como temos usado os recursos, como temos nos comportado enquanto mordomos? Onde estás? E essa é a pergunta de hoje. Onde estás? O que estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu? E entendemos que o surgimento dos mais diversos tipos de vírus, de doenças, de pestes, são consequências da nossa própria ação, do nosso mau uso daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E assim nós sofremos essas consequências das nossas atitudes, das nossas ações. E agora é o momento de nós nos voltarmos para Deus, porque Deus está perguntando: onde estás? Qual é o lugar que nós estamos? Qual o nosso posicionamento diante do quadro que se apresenta? Nós percebemos que os meios de comunicação divulgam constantemente
a questão das normativas, dos protocolos de segurança, onde diz que nós devemos fazer uso de máscara, estarmos mantendo o isolamento social, o distanciamento social das pessoas, fazendo higienização adequada das nossas mãos, daquilo que nós usamos, daquilo que nós compramos, e quando chegamos em casa, compramos no mercado, chegamos em casa, devemos fazer a higiene também para evitar de levar essa doença, esse vírus invisível, para a nossa casa, para a nossa família. E percebemos que as pessoas só são alertadas, só como se diz, cai a ficha, quando perde alguém da sua própria família, quando perde um ente querido com essa doença, por causa desse vírus. Nós andamos pelas ruas e vemos as pessoas como se não tivesse acontecendo nada, não usam máscaras, promovem festas clandestinas, não obedecem os decretos do governo, das autoridades estabelecidas do município, do governo, transgredindo e sofrendo a consequência da sua própria transgressão. Onde estás? Então, qual lugar, que posição nós vamos manter nesse momento? Precisamos, de verdade, buscar mais a Deus e obedecer às autoridades estabelecidas. Que tenhamos essa consciência para a preservação da nossa vida e para a preservação da vida dos nossos familiares e dos nossos queridos. Que Deus te abençoe, que ao ouvir de Deus, onde estás, possas dizer, estou aqui, Senhor, à tua disposição, como bom mordomo fiel, obedecendo aquilo que estabeleceste e aquilo que as nossas autoridades constituídas têm estabelecido para a preservação da vida. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.